Boa noite, estamos iniciando mais um programa direto ao ponto. Hoje, quinta-feira, dia 6 do mês de junho, quer dizer, nem parece que acabou maio, já estamos no dia 6 de junho. O programa direto ao ponto, você sabe, é um programa que traz um formato político, social, administrativo e por isso nós trazemos todos os segmentos da sociedade, profissionais liberais, gestores, homens com larga experiência em gestão política, aqueles que estão no poder, os que já estiveram no poder, aqueles que têm pretensões de assumir o poder do seu município e no ano que vem, no ano que vem, 2020, já teremos eleições municipais em todo o país, são mais de 6.500 municípios, todo o Brasil irá eleger os novos prefeitos, porque muitos estão no segundo mandato, não poderão candidatar-se e aí serão eleitos novos prefeitos. Alguns que estão no seu primeiro mandato, muito provavelmente vão querer tentar a sua reeleição e aqueles que nem têm mandato e nem está no segundo mandato e nem no primeiro, mas que sonham em ser prefeito da sua cidade, estarão concorrendo às eleições municipais de 2020, pouco menos de 18 meses, parece-me que falta para as eleições, e por isso a produção do programa, o programa Direto ao Ponto, resolveu convidar para nos prestigiar no programa de hoje um homem que transformou, ele traz esse estigma da sociedade do Litoral Norte, em especial Caraguatatuba, de que ele foi o homem que revolucionou Caraguatatuba. E vamos aprender com ele como é que se faz, o que ele fez, por que fez, o que falta fazer, o que tem sido feito e muitas coisas mais. Eu estou falando, claro, de Antônio Carlos da Silva. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Parreira. Satisfação recebê-lo aqui. Boa noite, é uma satisfação grande estar aqui também e ter essa oportunidade de falar da história de Caraguá, da nossa história. Tivemos a honra de ser prefeito de Caraguá por 4 mandatos, né? E também tivemos um mandato de deputado. Então isso aí nos honra muito, porque realmente nós transformamos o município de Caraguá, que não tinha nada. Caraguá era tido como o banheiro do Litoral Norte, o patinho feio do Litoral Norte. As pessoas desciam para o Litoral Norte, ia no banheiro aqui para ir para Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. Isto é verdade, vou dizer o porquê. Você sabe muito bem, você esteve algumas vezes comigo no estúdio da Rádio Oceânica, não é? E teve um dia em um programa, chegou lá um cidadão que eu ainda não o conhecia. Ele tem uma fazenda aqui para frente, esqueci o nome dele, Pedro qualquer coisa. E ele chegou nervoso na Rádio Oceânica na hora do programa e a secretária falou: Parreira, tem o senhor fulano aqui, precisa falar, ele está nervoso, está aborrecido e tal. Eu falei: põe o homem para dentro do estúdio. E ele chegou lá, Pedro Ecológico, acho que é isso. Bom, e ele entrou no estúdio e falou: Parreira, eu estou extremamente aborrecido desde ontem à noite, porque eu estava em São Paulo, na casa dos familiares, e chegou um cidadão lá, eu fui apresentado a ele, e eu disse que era de Caraguatatuba, e o cara ficou: Caraguatatuba? Ah, tá, Caraguá. Quando eu vou para Ubatuba, eu paro lá para dar uma mijadinha. E aconteceu isso comigo, Parreira. Eu era prefeito de Caraguá, daí que eu fui percebendo tudo. E no meu segundo ano de mandato, eu estou em Brasília, estou descendo o elevador. Um elevador grande, tinha uns deputados federais, até do estado de São Paulo, de outro estado, tal, conversando. Aí um deputado amigo meu que estava comigo falou: esse aqui é o prefeito de Caraguatatuba. Cada um olhou para o outro, Caraguá, e ninguém conhecia Caraguatatuba. Estou falando deputado federal do estado de São Paulo. Brincadeira. Que é brincadeira. Aí eu olhei, aí você falava assim: Litoral Norte, é perto de Ubatuba. Ah, eu já passei lá. É perto de São Sebastião. Ah, eu já passei lá. Quando você citava Ubatuba, São Sebastião, o Ilhabela, eu já passei lá. Então Caraguá era assim. Verdade. Caraguá tinha 8% do esgoto coletado e não era tratado 100%. Então é uma cidade que lençol freático aflorado, chovia e fazia sol, ela fedia. Ela não tinha ruas pavimentadas, não tinha... Caraguá tinha 2.800 alunos na rede municipal de ensino. Não tinha uma sala do ensino fundamental, só tinha creche
creche e pré-escola, né? 2.800 alunos. E o resto, nós fizemos de ponta a ponta aí, essa infraestrutura de política pública. Hoje, Caraguá tem 85% do seu esgoto coletado e tratado. Caraguá tem salas de aula, nós entregamos tudo com internet, com, né, todos os louças digitais, todas as nossas escolas. A alimentação escolar em Caraguá, as crianças comiam o que meu filho comia na minha casa. Então, eu não sou um homem de fazer uma coisa para os meus filhos e ser responsável pelo filho dos outros e dar uma alimentação, uma merenda, que se fala. Né? Agora mudou-se o nome para se mudar o conceito. Né? Aliás, graças ao deputado estadual Antônio Carlos das Ruas Júnior. Mas eu queria, o Antônio Carlos, voltar lá atrás. Antônio Carlos da Silva chegou em Caraguatatuba em meados... Foi na década de 90, 80? Na realidade, eu tinha apartamento aqui desde 83. Tá. Né? Comprei um apartamento aqui da Anchieta em 83. E você é natural de Lorena? Eu sou de Lorena. Eu nasci em Jacareí, mas foi assim, fui para Lorena com um ano, minha família, do meu pai, da minha mãe. Eu conheci seu pai lá em Lorena. São todos de Lorena, meus filhos todos nasceram em Lorena, mas eu nasci em Jacareí. Okay. Meu pai tinha comprado um posto de gasolina lá. Cresceu em Mas Lorena. A minha mãe estava grávida. Aí voltamos para Lorena. Eu nasci só e Entendi. um ano já voltei para Lorena. Mas eu não me perdi o que você perguntou. Bom, você chegou em Caraguatatuba quando? Eu mudei para Caraguá em novembro de 89, para inaugurar a Chevrolet. Caraguá não tinha nenhuma concessionária de automóvel. Né? E eu era dono da Chevrolet de Guará, e também era dono da Fiat de Guará. Meu ramo sempre foi automóvel. Né? A Chemaralto era minha e a Buono, lá de Guaratinguetá. E eu fui nomeado concessionário Chevrolet aqui do Litoral Norte, Caraguatatuba. E inaugurei a Chevrolet dia 20 de abril de 90, no dia do aniversário da cidade. Dia do aniversário e todas as concessionárias que eu montei aqui, a Fiat, a Ford, eu inaugurei no dia 20 de abril, certo? No dia do aniversário da cidade. Né? Então, eu mudei. Morava aqui 2 anos, olhando a cidade nessa situação, eu vi que uma era você ter um apartamento aqui e vir passear, e o outro era você morar. Não dava, não tinha condições de morar. Da dificuldade, Você não tinha, você não conseguia andar com o carro limpo, você não conseguia, né, você não tinha... Verdade. A cidade realmente era fedia, por causa do esgoto. Sim. Então, graças a Deus, a gente é só um instrumento, e nas minhas orações, eu sempre pedi ante o Senhor que eu fosse um instrumento da vontade dele, e a gente conseguiu, através de uma boa equipe, uma equipe melhor que eu, né, mas a vontade grande. Às vezes a gente esquece, Parreira, muita gente esquece, eu mesmo tinha esquecido. Nós assumimos a prefeitura. Então eu morava aqui 2 anos sem candidato a prefeito. Não, mas antes disso você foi eleito presidente da Associação Comercial. Não, eu morava aqui 2 anos. Antes de ser prefeito. Eu morava aqui 2 anos, fui candidato a prefeito. Perdi a eleição, mas em 4 candidatos eu fui o segundo mais votado. Foi em 92 isso, não é? 92. Eleição 92. Depois eu fui em 93 ser presidente da Associação Comercial, que eu já tinha sido diretor 7 anos em Lorena e 2 anos em Guaratinguetá. Eu era dentro da associação. Aí eu fui ser presidente aqui e depois já era prefeito. Então, na realidade, eu morava em Caraguá 6 anos e era prefeito do município. Entendi. Eu me lembro, aliás, eu e Antônio Carlos, embora a gente tivemos poucas oportunidades de um papo como esse, mas a gente tem alguma história sempre junto de 25 anos atrás. Antônio Carlos era o proprietário da Costa Norte Veículos, concessionário Chevrolet, como ele acaba de dizer, e eu fui organizar a festa do Peão Boiadeiro, a primeira festa do Peão Boiadeiro de Caraguatatuba, em 1993, quando a Costa Norte Veículos foi uma das patrocinadoras da festa do Peão Boiadeiro. Tu entrou montado num cavalo que não sei onde você arrumou aquele cavalo de 3 metros de altura, preto. Eu só não me lembro se você entrou com a bandeira do Brasil ou do município, não é? A festa foi aqui na Avenida da Praia, em frente onde era a Setur. Tá lembrado disso, não? Tô. E o tempo passa, não passa. Você rápido. Não lembrava dessa parte. Não, você está falando, eu lembrei. Lembrou agora. Mas passa muito rápido. E depois, em 94, nós repetimos a façanha sempre com o apoio seu como empresário, empreendedor, visionário como sempre, e enfeitou a nossa festa. E eu não esqueço, né, as coisas positivas e os parceiros nos poucos empreendimentos meus
e que acreditaram, a exemplo também, na época, o prefeito municipal de São Sebastião, não, era Paulo Julião? O Paulo, acho que era deputado estadual, né? Em 93, ele foi 94. prefeito, nessa época acho que ele era prefeito. O Paulo também apoiou, etc. Então eu tive o apoio, mas falando especificamente de você e da Costa Norte Veículos, 93, 94, depois 95, tive a oportunidade dada pelo saudoso Trombini, que era o prefeito na época, de organizar a festa do peão, e você, enquanto empresário da Costa Norte Veículos, nos prestigiou. Eu quero renovar aqui os meus agradecimentos. Porque o evento era bom para o município. Era bom, foi bom, foi bom. A gente entrava naquela arena ali, 8, 10 mil pessoas naquela época, a população de Caraguatatuba, acho que era 30, 35 mil habitantes. Quando eu fui candidato, olha que Caraguá cresceu. Eu fui candidato a primeira vez, Caraguá tinha 23 mil eleitores. Na minha reeleição, primeira reeleição, daí eu perdi. Na primeira eleição que eu ganhei, já tinha 34 mil. Eu perdi para você a eleição de 96. Concorremos eu, você, o finado doutor José Bourabebe e Madalena Facchini. E você foi eleito em 96. Foi embora e a cidade cresceu muito. Então, Parreira, é uma história assim, muito difícil até de acreditar, né? Por isso que eu sempre agradeço a Deus essa oportunidade, porque eu assumi a prefeitura da mão do Trombini, que era o prefeito, eu perdi a primeira eleição para ele, e realmente a prefeitura estava numa situação quebrada. A prefeitura fazia 8 meses que não tirava o lixo do município, então em cada esquina tinha 5, 6 metros de altura de lixo, servidores sem receber o salário de dezembro e o 13º. Então, realmente um caos. A prefeitura tinha um orçamento de 33 milhões e ela devia 23 milhões. Meu Deus. A prefeitura fez uma iluminação na praça do centro ali e ficou no escuro porque não tinha crédito, a Eletropaulo não ligou, porque a prefeitura não tinha crédito para ligar a luz, certo? Então não tinha realmente um caos. E eu não entendo nem como isso, mas assumimos em 97. A hora que eu estava assumindo a minha posse na Câmara Municipal, na porta da Câmara, pouca gente sabe como tudo isso aconteceu, eu sei. Na porta da Câmara tinha 8 caminhões de lixo, 0 quilômetro, para a logomarca já da minha administração, todo mundo uniformizado para tirar o lixo do município. E eu saí lá fora e dei ordem de serviço. Dia 20 de abril de 98, nós estamos falando 1 ano, 3 meses e 20 dias de governo. 1 ano, 3 meses e 20 dias. Eu inaugurei o primeiro trecho da Avenida da Praia, do Camaroeiro ao Rio Santo Antônio. Então aquela obra tem mais de 21 anos, 21 anos e pouco. Uma obra linda, com toda uma drenagem, toda uma infraestrutura. Ela tem 21 anos. Ó. Como pode projetar, orçar, licitar, contratar, executar uma obra daquela em 1 ano, 3 meses e 20 dias de governo com a prefeitura nesse estado? E nunca mais parou. Graças a Deus, o desenvolvimento, a infraestrutura, entregamos o município agora 95% pavimentado. Né? Muito bem. Então, nós vamos para um bloco de comerciais e voltamos na sequência. Aguardem, é rapidinho. Bom papo aqui com Antônio Carlos da Silva. As famílias vítimas das chuvas em São Sebastião precisam da sua ajuda. O Fundo Social está arrecadando doações para ajudá-las. Os produtos de maior necessidade são água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, móveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Contamos com a sua solidariedade. Contribua, doe. Olá, eu sou o Padre Beto e estou aqui para convidar você para assistir o nosso programa O Santuário na Presença de Deus, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Você é o nosso convidado especial. Vem assistir conosco, rezar com Santo Antônio, rezar com Nossa Senhora. Participe conosco do programa O Santuário na Presença de Deus. Com 4 mandatos, né, doutor Carlos? 4 mandatos de prefeito, 1 de deputado. Aliás, deputado, nós vamos chegar lá, porque a história diz Rádio Peão, que você não gostou muito de ser deputado. Que você quis voltar a ser prefeito, mas tu fala nisso agora, Mel.
Enquanto o Antônio Carlos encerrava o comentário dele em 1 ano e meio, fazer obras, eu me lembrava que também Caraguatatuba foi agraciada com a indenização do pagamento da Serra do Mar no seu mandato, né? Porque foi desapropriada a Serra do Mar. Quem tocou essa obra, parece-me que era ainda prefeito na época, que foi movida essa ação indenizatória contra o Estado, era o Borabebe ou aquele engenheiro da Sabesp, Jair, e o perito era o Lasmar, que por muitas vezes esteve no estúdio da Rádio Oceânica comigo, e aí sai, não sai na gestão do Trombini, sai, não sai, já está depositado, não estava, mas aí, com todo o respeito, e o Trombini era uma pessoa muito simples, muito humilde, eu acredito que o Trombini era mesmo um homem preparado para trazer a diversão para a cidade e o litoral norte, que também tinha Parque Ubatuba, parques itinerantes, mas como gestor, quando havia muitas reclamações no rádio da população, porque reclama contra o prefeito e você pode falar isso com propriedade, mas na verdade às vezes é o secretariado que não está fazendo a lição de casa direito, né? Não, o responsável é o prefeito. O responsável é o prefeito. E o Trombini entrava no ar comigo e falava, ô Parreira, dá microfonia aí nisso aí, pô. Deixa. Mas muito bem, mas foi logo no primeiro ano do seu primeiro mandato, em 97, que você assumiu 1º de janeiro de 97, que já você recebeu esta indenização da Serra do Mar, e isso alavancou a foi um pouco para cidade. frente. Só que a indenização, ela ficou uma coisa, cada um falava uns valores, né? Eu estou aproveitando a oportunidade de você estar aqui para poder esclarecer. Na realidade, em Caraguá, nós recebemos 63 milhões, fizemos um pagamento de advogado, eu emprestei para poder receber, negociação com o Mário Covas. Emprestei 25 milhões para a Sabesp, para receber com 1 ano e meio de carência em 10 anos. Então, para começar a pagar com 1 ano e meio de carência. Mas não era 200 milhões? Não, senhor. Você está falando em 60 milhões? Eu estou dizendo para você os valores recebidos. Cuidado para não... Não é que a pessoa, com os adversários, cada um começa a falar. Não. O que eu ouvia falar? Não vamos falar de adversário. Não, mas o que eu ouvia falar? É para você falar ele recebeu a verdade, a história. Roubou a metade e gastou a metade. Não entendi. A gente ouve tudo de uma posição. Ele recebeu o dinheiro da Serra, chutava-se os valores, roubou a metade e a metade ele fez. Isso é bobagem. Vamos falar de coisa séria. Eu digo a realidade. Qual era o valor da indenização? 63 milhões. Foi o acordo que eu fiz com o Mário Covas. O Trombini já tinha recebido 5 e tinha gasto 5 milhões. A ação era 63 no total. Eu emprestei 25 milhões para a Sabesp, para receber em 10 anos, e eu escolhi a obra. Então, colocamos obra de captação e tratamento em toda a região norte, no Massaguaçu, certa estação aqui aqui do Casa Branca, a estação do Casa Branca, e mais umas outras obras. Passei 4 milhões para o DF. Esses 25 milhões que você emprestou para a Sabesp, você apontou as obras onde eles iriam gastar eu escolhi as obras, os 25 milhões. Eu escolhi as obras aonde gastar os 25 milhões. E passei 4 milhões para o DR, para o DERS aqui, para fazer umas marginais. Eu queria demonstrar para o Mário Covas que não era o dinheiro só que eu queria o acerto. E recebemos, na hora, a diferença que entrou na prefeitura, em torno de 33 milhões, porque 29, 25 de empréstimo e 4, mais o advogado que pagou, entrou 30 e pouquinho para a prefeitura. Né? Isso já mais um pouco na frente do primeiro mandato. Eu não usei esse dinheiro para fazer a obra da praia. Então. Não, porque senão não dá para fazer. Eu fiz a obra em 3 meses e 20 dias. Eu devo ter feito um acordo com o Mário Covas em 90. Ele já tinha sido reeleito, o Mário Covas. Né? Então foi no segundo ano. O Alckmin era vice dele. Foi lá na frente um pouco. E Parreira realmente nos ajudou muito. Mas você vê, eu estou falando para você que só de dívida do Trombini eu peguei 23 milhões. Qual era o orçamento na época? 33 milhões por ano no primeiro mandato. 33 milhões, tinha uma dívida de 23 milhões, a prefeitura. E era a dívida assim, 4 milhões e pouco a Sabesp. No dinheiro da Serra também, eu quitei a Sabesp, 4 milhões e pouco, que o Mário Covas exigiu. Então entrou menos ainda no copo, que eu tive que quitar a Sabesp. E quitei a Eletropaulo, que era 4 milhões. Mas você disse no primeiro bloco que no dia da sua posse já tinha 8 caminhões, zero. Mas como que você... Mas locado, não era de propriedade. Antes de tomar a posse, você já
Como é que você comprou esses 8 caminhões se você ainda não era o prefeito? Era locação. Era terceirização da coleta de lixo. Não era da prefeitura. Dentro do mandato ainda do Trombini? Não. O pedido só foi no mandato dele e a firma só veio para cá porque a prefeitura não tinha crédito, porque eu avalizei para a prefeitura. Você avalizou a prefeitura. Então, um amigo meu que era concessionário também, que era muito amigo meu, tinha um amigo que mexia com coleta de lixo, não sei o quê, e nós discutimos preço. O preço foi lá embaixo, justo, né? E eu exigi os caminhões zero, tal, com a logomarca, então tudo isso aconteceu porque eu tive que avalizar. É tão esclarecedor essa oportunidade de ouvi-lo dizer, é tão esclarecedor, porque realmente conversa sai de todo lado. Você vê uma coisa, Parreira, os 3 primeiros, 13º, dos 3 primeiros anos de mandato, eu tinha que fazer um empréstimo no nome de todos os servidores do banco, eu endossava para todos os servidores, certo? Em janeiro e fevereiro eu pagava. Eu dava a gratificação com o juro que a prefeitura não tinha caixa, para pagar o salário. Você levantou empréstimo para pagar os salários dos servidores. Eu endossava para todos os servidores, fazia um empréstimo. Brincando. Eu lancei isso aí no mercado para não atrasar. O servidor não pode passar Natal e Ano Novo sem receber. Claro. Então, eu sou respeito. Eu desconhecia isso. E eu falei para eles, quando eu assumi, porque eu imaginava o Natal e o Ano Novo que eles tinham passado, sem receber férias, sem receber o 13º, e sem receber o salário de dezembro. Mas que eu não tinha responsabilidade, mas que ele podia ficar tranquilo que no meu governo jamais atrasaria o salário dos servidores, como nunca, graças a Deus, sempre paguei adiantado. Pagava sempre dia 1º, dia 2, isso é importante. Dia 30. Então, os servidores, e passei a pagar, que eu copiei do Mário Covas, o 13º do servidor, certo? No mês, a metade no mês do aniversário dele. Daí eu já pagava, antecipava. O servidor fazia o aniversário. Naquele mês, ele recebia metade do 13º. Agora, Antônio Carlos, a pergunta que não quer se calar. A receita do município era 33 milhões, você pegou a prefeitura devendo 23, e em 1 ano e meio, em 3 meses você duplicou a Avenida da Praia, etc., que aliás está aí, é um cartão banco. Como é que explica isso? Não sei. Até hoje, porque o dinheiro da Serra a gente recebeu em 98, se não me engano. Né? Não sei, a gente enxugou tudo, fechou tudo. E dinheiro, eu assinava a prefeitura inteira, todos os meus mandatos, na prefeitura inteira, para comprar acima de R$2.000, vinha para eu autorizar a compra. E para a hora de pagar, havia um cheque para eu assinar o pagamento. Isso eu fiz em todos os meus mandatos. Né? Esse controle. E as pessoas esquecem, né? Assim, eu mesmo tinha esquecido que essa Vida da Praia foi inaugurada dia 20 de abril de 98. Esses dias nós estamos fazendo uma história, relembrando. Eu olhei e falei, nossa, eu já tinha esquecido. Agora, antes de Caraguatatuba, você já tinha alguma experiência de gestão pública ou só como empresário? Não, só como empresário. E qual a diferença entre administrar a sua empresa privada e a prefeitura, que não deixa de ser uma empresa também, porque tem CNPJ, só que daí é o dinheiro público, né? Qual a diferença? O que trava muito é a burocracia, o Tribunal de Contas, o Judiciário, primeiro que para eles todos político é bandido. Então fica procurando pelo em ovo. Eles não vão ver preço, fica discutindo a formalização. Entendi. Então eu tenho processos, vários processos, todo ex-prefeito tem. Eu tenho vários que eu mandar fazer mesmo e vai tocando, mas meu preço sempre lá embaixo, né? Quem trabalhou comigo e quem forneceu para a prefeitura de Caraguá sabe que tirava a nota, recebia em seguida. Quer dizer, a prefeitura nunca pagar em dia para comprar mais barato. Você falou em burocracia, isso atrasa todo o desenvolvimento de uma cidade, né? E você imagina você tocar uma empresa onde todos os servidores têm estabilidade, você não pode mandar embora, né? Todo servidor tem estabilidade, mas ele não precisa ser concursado para ter estabilidade? Concursados, mas são concursados, né? O cargo de confiança... hoje em dia tem umas modalidades aí diferenciadas, né? Mas ainda tem estabilidade. Né? Tem. Os servidores têm estabilidade. Eu já mandei alguns servidores embora, porque o processo foi muito feio e tal, não tinha jeito. Mas não é fácil mandar. Bom, você... Tem muitos servidores bons. Muitas pessoas dizem que você é muito austero, exigente na sua administração. Galera, senão você não toca. E outra coisa, se você não der exemplo, primeiro você tem que dar exemplo, certo? E não cobrar, e não ter uma equipe que faça andar, você não toca. A prefeitura fica... Então, eu, graças a Deus,
Como eu não sou político, não dependo da política, certo? Eu nunca na minha vida eu consegui entrar, ficar esses mandatos todos, eu nunca menti, nunca prometi alguma coisa que eu não fosse fazer, certo? Nunca. Eu sempre fui um cara que era... Eu lembro que numa reeleição minha, né, eu estava saindo da Secretaria de Educação, encontrei com 3 professoras conversando comigo, e a eleição era logo no domingo. Isso foi uma semana antes. E ela virou, eu tinha tirado a falta abonada. Eu não tirei a falta abonada, eu nunca tirei um direito do servidor, eu sempre dei os direitos para ele. Eu paguei, tinha 9 dias de falta lá abonada, e quanto custa esses 10 dias? Paguei e incorporei no salário deles. Vai incorporar em férias, 13º, do salário, pagando em 23% dos servidores, nunca tinha tirado esse benefício, nunca tinha usado. Isso é coisa de... Não dá para você tocar uma prefeitura com, né, falta abonado, já tem férias, claro. Já tem tudo. Precisamos dar exemplo. Aí ela falou, você vai voltar com a falta abonada? Eu falei, não, minha filha, não vou voltar. Com a falta abonada eu paguei, tem incorporado nos salários, eu não tirei a falta abonada. Eu paguei para vocês. E eu não gosto de vagabundo. Certo? Como é que eu vou tocar educação, tocar saúde com essas faltas sem um comprometimento? Não posso. E tinha um amigo meu comigo, a hora que saiu, ele falou, tocar esse é louco, você vai perder a eleição. Pô, mas eu tenho que falar o que eu estou pensando. Aliás, eu tive algumas oportunidades ao longo desses anos, e você como prefeito, mas o Antônio Carlos vai fazer, olha, eu prefiro, e isso é sincero, viu, Antônio Carlos? Você não precisa jamais que eu faça média com você, e nem da minha parte também, então isso é sincero. Eu tive algumas oportunidades de dizer, eu prefiro um prefeito como Antônio Carlos, que diz não para você, ele não comenta nas costas com o outro que não vai fazer, ele fala, olha, isto eu não vou fazer. E se ele disser que vai fazer, ele faz. Porque tem prefeitos, ou gestores públicos, seja da esfera municipal, estadual, federal, que são os promessões do futuro. O cara não diz não para você, mas também não faz. Empurra você de barriga, o cara é mentiroso, e eu não gosto de homem mentiroso. É melhor um não explicado do que um sim enrolado. Mário Covas falava isso. É muito melhor um não explicado. Olha, eu não vou fazer por isso, por isso, por isso. Agora, não, pode deixar, bichão, ou quer dizer, pode deixar, meu amigo, né? A gente vai fazer e tal. E, então, essa característica sua, da sua personalidade, é muito importante. Sabe por quê? Mesmo que a pessoa, no primeiro momento, não gosta daquele não, ou não goste de ter sido corrigido ou chamado a atenção, mas você ganhou a confiança dele. Porque se em algum momento as pessoas que têm a sua personalidade, quando de falar sim para alguém, essa pessoa tem confiança. Porque lá atrás, quando precisou, você disse não. Então, se você falar sim, a pessoa confia. Isso, na minha opinião, reverte em credibilidade essa sua atitude, esse seu comportamento. E credibilidade não se compra, se conquista. Nós vamos para o apoio cultural. O apoio cultural não é no rádio. Às vezes eu confundo, que nem você, estou aqui fazendo programa no rádio. Nós vamos para um bloco de comerciais e volto na sequência, que está muito bom o papo. E aí nós vamos querer conhecer o deputado, a experiência de Antônio Carlos da Silva como deputado. É rapidinho, aguardem. As famílias vítimas das chuvas em São Sebastião precisam da sua ajuda. O Fundo Social está arrecadando doações para ajudá-las. Os produtos de maior necessidade são água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, móveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Contamos com a sua solidariedade. Contribua, doe. Programa Direto ao Ponto, nesta quinta-feira, dia 6 do mês de junho de 2019, e hoje recebendo em nossos estúdios o ex-prefeito de Caraguatatuba, que teve 4 mandatos, Antônio Carlos da Silva. Há quem diga que Antônio Carlos da Silva virou até um mito do Litoral Norte, que todas as cidades do Litoral Norte queria ou quer Antônio Carlos da Silva para prefeito, porque eles entendem que o que você revolucionou e melhorou Caraguatatuba, você também pode fazer em Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela,
que você tem a dizer disso? Das pessoas, assim, desejarem ter Antônio Carlos da Silva prefeito nas suas cidades. Primeiro eu queria voltar naquela colocação que você fez da mentira, porque eu sou fã da Madre Teresa de Calcutá, e ela diz que o maior dos males é a mentira. É verdade. Detesto a mentira. Mentira, nós temos uma vida Leva tão nada. curta. Se você viver em mentira, você não está vivendo. A vida é gostosa, é a realidade. Dentro da Exatamente. realidade. Né? É verdade. E olha, Parreira. Mas de mentira, o que você tem a voltar a falar da mentira? De pessoas Não, que que a Madre mentem, Teresa que dizia- prometem, Deus não me livre, cumprem. Mentira não. A Madre Teresa dizia que o maior dos males é a mentira. O maior dos males, A Madre Teresa de Calcutá dizia. Dizia. Entendi, Então, fechou aí. você vive uma vida, você trabalha, você tem a responsabilidade com a família, então daqui a pouco um vizinho ou um amigo fala uma mentira de você, você não está preparado para mentir. E tem pessoas que mentem tanto que a mentira dela, para ela, torna-se verdade. É verdade. E eu aprendi muito com o Mário Covas, sabe, Parreira, algumas coisas que você fez aí. O Mário Covas falava assim, você não deve mentir, para depois não ter que se preocupar com o que você falou. O Covas falava assim, não me venham falar em adversidades. Com a experiência que eu tenho de vida, eu aprendi que nas adversidades só existem 3 caminhos. Enfrentar, combater e vencer. Que bacana. Aí o Covas falava assim, o homem tem que ter caráter e apreço à democracia. Se ele tiver isso, ele serve até para ser adversário. Se ele não tiver isso, não serve para ser aliado. Então ele não queria ao lado dele que ele não tivesse caráter. Falando em Mário Covas, acho que foi em 93 que o Litoral Norte também sofreu meio que uma enchente também, não é? E né, numa oportunidade dessas, de muita chuva, que não descia a serra, mais ou menos essa situação que nós vivemos alguns dias atrás, o governador esteve em Ubatuba e depois veio aqui em Caraguatatuba. Ele entregou uma verba do governo do estado para o município de Ubatuba e veio trazer uma verba aqui para Caraguatatuba. E o Ricardo Mazei, que hoje está na Caraguá FM, tá certo? Trabalhava na Rádio Oceânica. Eu estava no estúdio com o programa Cidade Se Comunica, o Mazei com a Radinho HT lá no campo do 15, recebendo o governador, transmitindo ao vivo. E em dado momento o Mazei pergunta para o governador, governador, por que para Ubatuba o senhor entregou um cheque de 100 mil reais e aqui Caraguatatuba 30? O Mário Covas falou assim, pergunta para o seu prefeito. Então o Mário Covas era muito autêntico, né, cara? Muito autêntico. Eu já era prefeito, não? Hein? Eu era prefeito? Não era. Não, era o Trombini. Era o Trombini. Foi de 92 a 96, quando você venceu. Mas eu tive a honra de ser prefeito com aquele homem lá que me ensinou tanto. Ficamos amigos. Era o professor. Ficamos amigos. Ele era meu ídolo. Mas vamos lá. Primeiro mandato, você virou para o segundo mandato e aí você resolveu concorrer a deputado estadual. Por quê? Porque O que motivou na época, você? Alguns amigos, o Serra era governador, o Aloysio Nunes, e me deram a intimada, sai. Mas eu não tenho perfil parlamentar, certo? A gente tem que saber na vida onde você atua, o que você gosta de E você foi bem fazer. votado, 95 mil votos. E saí na última semana que eu resolvi Podia da convenção. ter saído para federal, teria sido eleito do mesmo jeito, É. com essa votação. Isso eu deveria ter saído antes, porque eu saí na última hora, porque eu não queria sair. Aloysio Nunes, São José do Rio Preto. Eu vou dizer que é meu amigo, mas amigo é diferente, né? Amigo é diferente. Mas é conhecido. O A gente se Caraguatatuba fala. deve muito ao Aloysio Nunes. Deve. O político que mais ajudou o Caraguá foi o Aloysio. Aloysio Nunes. Os royalties foi ele que arrumou para Caraguá. Nós não Olha recebíamos royalties. Não recebia. Então, aí Aloysio Nunes, Zé Serra, incentivaram você a vir deputado. Isso. Aí eu acabei saindo candidato. Graças a Deus tivemos uma votação boa, 95 mil Expressiva. votos. Para a Mas época é muita coisa. Foi um mandato muito tumultuado, Parreira. Mas porque- você não chegou a cumprir os 4 anos. Não, eu voltei a ser prefeito. Você anunciou. Mas você assume dia 15 de março, certo? A cadeira, 15 de março. Aí passou em maio, eu tive um problema de saúde fazendo um check-up, que eu quase morri. E acabei ficando 110 dias em 3 cirurgias, entre cirurgia e... Nesta na fase, cama. um dia nos encontramos os três. Eu, você, Roberto Espíndola, no Silva Indaiá. E você estava em recuperação de uma cirurgia. Tava, então foi um mandato muito alto. Você assume em março, 3 cirurgias, tal, tudo isso que passei. Daí chegou no ano seguinte, eu saí candidato a prefeito. Eu não queria. Eu sou caipira,
São Paulo, para mim, eu acho São Paulo maravilhoso, para ir num dia e voltar no outro. Para ficar em São Paulo, eu sou caipira. Mas deixa eu falar uma coisa para você, roça, Antônio Carlos, é assim, eu estou aproveitando muito aqui a sua participação no programa de hoje, mas pode acreditar, com muito prazer, porque a gente está esclarecendo pontos de comentário de Rádio Peão, e então nós tem que ouvir a versão de quem viveu a situação, de quem viveu a realidade, e que guarda uma frase da irmã Teresa de Calcutá, não é isso? E aprendeu com Mário Covas. Então, há quem diga, né, que você teria dito assim, olha, deputado estadual é um vereador... É um vereador do Estado. Não, no Estado. É um vereador do Estado. Graduado, vai. Não, vamos dizer assim. No Estado. E que o seu perfil, você gosta de mandar. Caneta. Esse negócio de, e que o deputado tem que ficar passando o chapéu, pedindo... Você vai lá em São Paulo, aí você vai falar com o vereador, o deputado é um vereador graduado, né? E tem que ficar pedindo. E o prefeito manda. Não, porque você chegou a dizer isso? Você chegou a dizer isso? Cheguei a falar assim. Aí você pegava aquele trânsito lá para chegar na secretaria, 2 horas, 1h30. Chega lá para falar com o secretário, moço, pede. Ah, tá, não sai. Eu tô acostumado com a caneta, vira a rua, tapa esse buraco, vira para lá. Então eu falei, não aguento isso aqui. E você já tinha... Você estava no 2º mandato aqui, né? Não, já tinha tido os 2 mandatos. Os 2 mandatos, né? Depois isso aqui não é para mim. Não tem meu perfil, não. 2 horas de banco esperando o secretário. Não era nem um governador, né? Para ser atendido pelo secretário de Estado, né? Na realidade, sabe, Parreira, na realidade mesmo, eu tocava Caraguá, uma coisa que às vezes até vejo a imprensa, tem algumas imprensas do município que fala quanto eu vou levar, para o que você quer que eu fale? Quer dizer, fala um negócio, infelizmente, a gente tem essas situações. Mas, o que eu sinto? Nós transformamos Caraguatatuba numa empresa pública. No meu último ano de governo, em 2016, e pouca gente sabe disso, entrou nos cofres da Prefeitura de Caraguá mais de 13 milhões de juros bancários. Então, meu município recebia mais de 1 milhão de juros por mês no último ano, né? E no meu município tinha um poder, e todo mundo quebrado no Brasil inteiro, e eu vi aquela empresa pública que tinha um poder de investimento dela de 19% do orçamento. Então você tirava todo o custeio municipal, você tinha receita, tirava o custeio, 19% para investimento da prefeitura. Então dava em torno de 90 milhões só para investimento. Dinheiro da prefeitura. Não da prefeitura, sem precisar do Estado Federal. Ficar passando a porque o que você vê em Caraguá que tem é quase tudo recurso municipal. Mas é que a gente tem tanto vontade de aproveitar a sua presença, a sua oportunidade aqui, é tão oportuna. Você não respondeu. Qual a sua sensação de saber que os demais municípios, a sociedade dos demais municípios, anseia para que tivesse o Antônio Carlos como prefeito? Não, para mim é uma honra. E eu fico mais contente de ser um carinho com Caraguá. Eu tenho título de cidadão nas 4 cidades do Litoral Norte, e tenho em Lorena também, em 5 cidades. E realmente eu fui candidato a deputado. Tive mais de 7 mil votos em Ubatuba. Meu filho foi candidato a mais de 7 mil votos em Ubatuba. Então, eu sempre fui muito bem recebido, com muito respeito. Ajudei a eleger o prefeito atual lá de Ubatuba, quando também ajudei a eleger o meu genro ali em São Sebastião, que é esposo da minha filha. Mas então, graças a Deus, por essa referência que Caraguatatuba se tornou, né? Hoje, confesso a você que eu tenho que Caraguá é a paixão da minha vida, eu não consigo sair daqui. Às vezes eu vou viajar. Passou aí 1 semana, 5 dias, dá uma saudade, quero voltar. Eu adoro, eu fiz ela inteira. Para você que está nos ouvindo, procura saber quem fez o que tem ao lado da sua casa, quem fez teatro, quem fez museu, as escolas que tem do lado, a pavimentação, o saneamento, quer dizer, a infraestrutura, as orlas do município hoje, né? Você imaginou um prefeito que teria uma visão, modesta parte, mas você pega do Rio Santo Antônio até o Aruã, fazer uma avenida daquela largura, com aquelas desacelerações, quer dizer, é muito difícil você imaginar. Você fazer com muito amor, muito ideal e, evidentemente, ter uma equipe, né? Eu lembro que quando eu caí a primeira vez a eleição,
eu fui procurado pelos arquitetos do município, a Ana Dias, o Abud, 5 arquitetos. E vieram me procurar para fazer a Venda da Praia, porque o meu plano de governo estava querendo fazer a Venda da Praia. Eu falei, gente, minha prefeitura está quebrada. Vamos fazer uma parceria? Vamos. Eles toparam. Vocês vão fazer o projeto, vocês 5. Filho de prefeitos, tudo, gente da cidade. Se eu fizer a obra, eu pago para vocês, na época, R$22 mil o projeto. Se eu não fizer a obra, eu não pago nada. Eles fecharam. Quando eles fecharam, eu vi esse entusiasmo, foi aqui no meu escritório, eu arrumei, mandei eles para Praia Grande, Santos, Vias Orla, Rio de Janeiro, certo? Isso aí eu dei a condução e outro lugar para ficar, eu banquei e a alimentação. Falei, vai lá ver e faz a de Caraguá. Sim. Eu quero que abra a cabeça hoje o que tem que ser. Eles vieram, fizeram esse primeiro trecho que é lindo, Primeira maravilhoso. fase. Agora eu tenho uma pergunta, e essa pergunta é minha, porque desde a Oceânica e quando você fez a duplicação da Avenida da Praia, recuou o parque, etc., não é? Houve a necessidade. Por que a ponte ali do Rio Santo Antônio, por que não fez uma paralela na mão que vai da centro sentido Indaiá, bairro Zona Sul? Por que não, Antônio Carlos, uma ponte ali junto, do lado dessa, para emendar a mão, ao invés de, que nem ainda é hoje, estreita, mão dupla em cima da ponte, aí depois abre de novo? Vários motivos. Primeiro, porque tinha necessidades e prioridades, certo? Mais coisa. Segundo, que se alargar ali não é refletir nada. Ali é primeiro que a ponte é larga, você passa muito bem nela e você tem um controle de velocidade, diminui a velocidade para passar ali, você abre. Então, e as necessidades? Nós tínhamos muita coisa para fazer. Mas uma hoje ponte você acha que... Ao invés de fazer ela aqui, eu fiz a ponte que está em frente à delegacia. Ao invés de fazer ela, eu fiz a ponte que sai em Sítio Chibata, a Jair Nunes Souza. Então, a necessidade era maior para o fluxo, certo? Para você melhorar o fluxo. Então, nós dividimos. Porque só tinha aqui para passar. Então, hoje, com a ponte que tem em frente à delegacia, a ponte que tem na Jair Nunes Souza, em frente ao Chibata, melhora muito. Se não tivesse essas pontes, o trânsito está um caos. E depois o Rio do Ouro ali, depois, para desafogar o fluxo aqui na rotatória. Eram mais necessidades. Né? Muito bem. Nós estamos recebendo Antônio Carlos da Silva, um bate-papo gostoso, isso não é nem uma entrevista, né? É um bate-papo gostoso, trazendo informações e esclarecendo comentários e fofocas que não é de tamanha importância, mas que também muitas pessoas ficam na dúvida. Será que Antônio Carlos realmente pegou o dinheiro da indenização da Serra do Mar e falou um monte de bobagem? Você já explicou. De verdade, eu tinha a impressão de que era coisa de 200 milhões, mas você já explicou. Os 25 milhões, 20 milhões para a Sabesp eu sabia, os 4 milhões do DR eu não sabia, e 4 e pouco da Sabesp. E o resto a gente recebeu. Você entrou no cofre de 30 milhões, que a gente daí ajudou muito. Tá muito bem. Nós vamos para um bloco de comercial e voltamos já, daqui um pouquinho. Aguardem. ISTV. As famílias vítimas das chuvas em São Sebastião precisam da sua ajuda. O Fundo Social está arrecadando doações para ajudá-las. Os produtos de maior necessidade são água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, móveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Contamos com a sua solidariedade. Contribua, doe. Olá, eu sou o Padre Beto e estou aqui para convidar você para assistir o nosso programa O Santuário na Presença de Deus, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Você é o nosso convidado especial. Vem assistir conosco, rezar com Santo Antônio, rezar com Nossa Senhora. Participe conosco do programa O Santuário na Presença de Deus. Bom, Antônio Carlos da Silva, aqui conosco hoje, eu já disse no final do bloco anterior, isso não é nenhuma entrevista, porque não tem como entrevistar Antônio Carlos, né? Aqui a gente aprende com a sua experiência,
o que você fez, o que você viveu. Eu acabava de falar aqui para o nosso diretor que para falar com o Antônio Carlos na televisão aqui precisava de no mínimo 2 horas de programa para nós sabermos exatamente quais foram os critérios adotados, porque eu acredito, Antônio Carlos, que você trouxe para a prefeitura a sua experiência de empresário. Eu penso que a única diferença da iniciativa privada para o poder público é que a iniciativa privada vem de um produto que você oferece para o mercado, seja ele de que natureza for, que no seu caso era o ramo de automóveis. E o dinheiro que vem do poder público é de impostos, é um dinheiro da população, e aí a sua responsabilidade é infinitamente maior. Com as políticas públicas, né? Políticas públicas. É que nós vivemos um mundo com uma inversão de valores, né? Hoje, sabe, uma inversão de valor no mundo inteiro, né? Muito grande. Nós temos que proteger nossos irmãos. Eu vejo entrar um presidente novo, ficar falando de arma, de não sei o quê. Nós temos que permeabilizar nossos policiais. Olhou atravessado, para um policial vai preso. O policial, nós pagamos com nossos impostos para eles serem nossos guardiões. Não pode uma pessoa... Hoje o policial mata um bandido, vai responder processo. O bandido mata o policial sai andando. Quer dizer, é complicado. Nós temos que, primeiramente, nessa legislação, nós protegemos os nossos policiais, que nós dependemos deles para a segurança da nossa família. Falando em polícia, houve uma estatística, e é outra verdade que você vai dizer aqui, por 3 anos consecutivos, Caraguatatuba esteve em primeiro lugar no maior índice de criminalidade em todos, generalizando crime de pequeno porte até grande porte, do estado de São Paulo, e o 3º município a nível nacional. Isso procede? Olha, tivemos sim várias... Eu particularmente, eu não sinto isso. Eu fui um prefeito por 4 mandatos. Baseado em que essa estatística existiu? Eu fui deputado. Eu nunca andei com segurança, nunca andei com carro blindado. E eu chegava com o Diogo, que é meu irmão, que era meu motorista, 11 horas, meia-noite, as pessoas do bairro sabiam, eu estava vendo obra nos bairros. Chegava de São Paulo de viagem, estava andando nos bairros, estava tomando uma pinga num bairro. Certo? E nunca tive um segurança. O povo era meu segurança, o senhor e a população. Claro. Nunca, em nenhum momento, isso eu quero sempre agradecer, uma população falou atravessado comigo, me xingou. Nada, graças a Deus. E a que você atribui o fato dessa estatística? O crescimento, né? Caraguá cresceu muito, a cidade que mais cresceu. Hoje, você vê a quantidade, nós começamos a falar em eleitorado, né? Eu fui candidato a primeira vez com 23 mil eleitores. 4 anos depois, 33 mil eleitores. 4 anos depois, 43 mil eleitores. Só aumentava e hoje temos... Hoje passa de 100. Não passa de 100, não. 1000 habitantes. 90 e poucos mil. Habitantes. 120, né? Mais ou menos. Agora, 52% das residências do município são de veranistas. Tem mais casos de veraneio do que de morador. Que, aliás, é uma honra para nós quando uma pessoa escolhe o nosso município para ser a sua opção de lazer. Nós temos que tratar muito bem, com muito respeito, muito carinho. Nesses 4 mandatos seu de prefeito, você conseguiu construir quantas casas populares? Nós fizemos mais de 2.000, né? Nesses 2 últimos mandatos, 1.950. Dividido entre Costa Norte e Costa Sul. Entre os outros que tinham feito, uns 2.100, mais ou menos. E é uma honra para mim. Como é que você vê esse contorno sul e norte que está sendo construído? Isso é maravilhoso, né? Eu sempre falei com o governador que a prioridade aqui embaixo do sistema viário era duplicar de Caraguá a Ubatuba. Né? Quando ele começou pela Que é uma das promessas que ele fez. Agora o Dória Uma das fez. Vezes que o Dória Estou falando do Geraldo. Tá, desculpa. Eu sempre dei uma brigada com ele, porque eu entendia que o litoral norte nós estávamos falando de um funil, e nós estávamos priorizando abrir a boca do funil. E o grande problema é Caraguá-Ubatuba e até Caraguá-São Sebastião, né? A gente está vendo todos esses problemas hoje. Mas duplicar de Caraguá-Ubatuba realmente é uma obra barata para o Estado, não representa muito pouco para o Estado, certo? E é muito importante
Porque necessário, não. Na realidade, Parreira... Necessária essa duplicação, Caraguá. Na realidade, tudo que um país precisa, tudo que um país precisa é de desenvolvimento para geração de emprego e renda. Nós precisamos de emprego e renda. E quem traz isso é o desenvolvimento. Né? E, sem dúvida. Infelizmente, a gente não vê. O litoral norte é a galinha dos ovos de ouro do estado de São Paulo e do Brasil. Crescer de maneira regionalizada. Está num lugar maravilhoso, né? Turismo náutico 400 quilômetros do Rio de Janeiro, 200 precisa incrementar o turismo náutico das 4 cidades. Né? Ô Parreira, nós estávamos falando de orçamento e de recursos. E graças a Deus eu entreguei o município com mais de 60 milhões em caixa. Todas as obras que a gente estava fazendo, o dinheiro ficou na conta para terminar. E mais 30 milhões para gastar entre fonte 1, 2 e 5. Mais de 30 milhões para gastar. Né? E o município, depois que eu entreguei a prefeitura, aumentou o orçamento de quase 250 milhões. Hoje Caraguatatuba recebe quase 250 milhões a mais do que nós recebemos em 2016. Está na casa dos 600 milhões hoje. Não é mais, hoje está perdendo 800. Se você ter uma noção... Não está igual a São Sebastião? Para você ter uma noção, eu recebi em 96, parece. Em 2016, né? 2016. Eu recebi de royalties 42 milhões. Em 2017, agora esse ano, o prefeito atual já vai receber mais de 140 milhões. Só de royalties. Aumentou mais de 100 milhões. Então, o Caraguá tem um orçamento hoje fantástico. Impressionante. Muito bom. Agora, nós estamos no último bloco, então a gente tem que se antecipar a alguns comentários pertinentes à política do momento, e o ano que vem é ano de eleição. Houve um momento, há meses atrás, que você teria se reunido com o seu grupo político partidário, que é o PSDB, não é isso? E que teriam lançado o seu nome como candidato por aclamação, e naquele momento você teria aceito, certo ou não? Procede? Não, eu não... Primeiro, Parreira, que a gente estava falando do Mário Covas, e outra das coisas que eu aprendi com o Mário Covas, ele falava que um bom político pensa nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Então, eu nunca pensei em eleição fora do ano eleitoral. Nunca, porque o Covas fez e eu concordava com ele. Você fica pensando nas próximas eleições, você deixa de administrar, atrapalha o seu governo. Então, vamos pensar nas próximas gerações. Né? Então, esse sempre foi meu caráter. E eu sempre agi assim. Agora, eu não sei, estão fazendo de tudo para me deixar inelegível. Pois é. No primeiro bloco você disse que tem alguns processos, que o Tribunal de Contas vê os prefeitos como bandido, todos ladrões, etc. e tal, engessa o prefeito, dificulta. Fica discutindo a formalização. Fica discutindo formalização e que então a pergunta é, existe alguma possibilidade de você estar inelegível e não existe vir, essas possibilidades, sim. E não vir candidato? Você tem pretensões de vir candidato às eleições de 2020? Eu não tenho pretensões de ser candidato. Não tenho, não. Eu gostaria de que Caraguá tivesse um plano de governo e a gente escolhesse um candidato, certo? Que tivesse o coração voltado para as políticas públicas, a vontade de continuar a melhorar o município. E tinha um plano de governo discutindo com todos os técnicos, todos os meus ex-secretários, todo o meu pessoal, do que a gente quer para Caraguá. E só chega um, sai lá um candidato que tenha condições. Né? Bom, no primeiro momento, isso. Há também comentários de que você recentemente teria, numa reunião com o seu grupo do PSDB, dito que você não, o que você acabou de falar, que você não é candidato a prefeito no ano que vem. Eu não tenho pretensões, realmente. Não tem pretensão. Você apoiou o Gilson na eleição de 2016, com o seu apoio, claro, e com a credibilidade pessoal dele. Eu diria que teve até um empate técnico, porque uma eleição se perde ou se ganha por um voto, né? Mas 37 também é pouco. E foi bem votado. Na possibilidade de você não vir candidato, e se eventualmente o Gilson vir candidato, você o apoiaria novamente? Aí tem que ver, né? Pela equipe, por tudo, viabilidade. Eu fiz a minha parte já com ele. Né? E hoje eu não tenho mais compromisso com ele. Entendi. Porque o Gilson, lá atrás, ele queria ser candidato a prefeito e eu nunca tinha prometido nada.
Eu acabei não tinha compromisso também, mas achei que o meu candidato deveria ser o que era meu vice, né? Que é o pai do prefeito atual. Que nós ganhamos a eleição, dependeu muito dele. Então eu sinto um homem de compromisso. Não tinha prometido nada, mas foi meu candidato. Daí chegou nesse momento, na realidade tudo que aconteceu em Caraguá, tudo que fez foi o Gilson e o João Larcon, na parte de obra. Toda essa estrutura de obra, Gilson e João Larcon. Então eu tinha uma dívida, certo? Que o Caraguá tinha com o Gilson, o bisavô fundador da cidade, o fundador da cidade, o Caiçara. Eu tinha vontade de devolver a cidade para o Caiçara e que fez a cidade. Ele realmente teve a... Conhece tudo, né? Conhece tudo as questões. Mas agora já não estamos falando de política assim mais não. Entendi. Vamos canalizar para um plano de governo. Mesmo porque a política ela é muito dinâmica, né? Ela é uma situação de momento. Uma situação de momento e cada dia é um quadro diferente que aparece, né? Que se apresenta. Bom, quantos minutos nós temos? Esses 2 minutos que a produção está dizendo que nós temos, eu vou deixar para as suas considerações finais, ali para os nossos telespectadores. Não, primeiro eu queria pedir desculpa, até a vir de bermuda aqui. Estamos na praia, né? Estamos na praia, né? Não tem muito mas dizer do prazer que foi estar aqui e assumir um compromisso com vocês que estão praticamente iniciando essa nova TV, né? Que eu, como ex-prefeito, o que for dito de mim, certo? Eu venho aqui, estou à disposição para responder, que bacana. Certo? Com a verdade. Com a verdade. É tanta coisa que se fala e às vezes eu fico chateado, porque o cara vira e fala assim, ele faz, mas ele faz, mas metade da cidade é dele. Ele rouba, mas faz. Quer dizer, gente, só faz quem não rouba. Quem rouba, não faz. Não faz. Quem rouba, não faz. Né? E eu fico triste, Parreira, da metade da não ser minha. Porque fala, tudo é meu. Eu falo, meu Deus, podia ser mesmo. Podia ser. Eu tinha vontade que fosse, não vou negar, não. Mas, infelizmente, não é. E a população de Caraguá, que, sabe, que eu tenho um carinho e uma paixão muito grande, para mim, são minha família, meus irmãos, porque de maneira sempre que me receberam, que sempre me respeitaram e me trataram. E dizer que Caraguá hoje tem uma infraestrutura de políticas públicas muito diferenciada, essa é a verdade, né? Seja na área cultural, seja na área de esporte, seja na área educacional, seja na área de eventos, de infraestrutura urbana, né? É uma cidade muito diferenciada e a gente tem um orgulho, né, muito grande de ter participado de tudo isso, né? E Parreira, é um prazer, estamos sempre às ordens. De igual forma, muitíssimo obrigado para responder qualquer situação. O convite, você sempre será bem-vindo. Eu costumo dizer no rádio, você falou algo aí, tudo que disser de mim, eu venho aqui e respondo. Eu costumo dizer no rádio assim, ninguém que se sentir ofendido, magoado, ficar chateado por alguma coisa que eu venha dizer no programa, não precisa pedir cópia do programa na Justiça. Não precisa pedir direito de resposta, porque eu sou apaixonado por quem se sente motivado a vir aqui e dar a sua versão. Ué, e dar a sua versão, explicar. Eu cheguei aqui, você chegou, eu nunca perguntei para você o que você vai perguntar. Não, ao contrário. Pergunta o que você quiser. Fala o que você quiser. Toda a minha vida inteira que eu participei de um programa de rádio, de televisão, eu nunca... Teve um prefeito, obviamente, por uma questão de ética. O diretor, só mais 30 segundos. Por uma questão de ética e também para não constrangê-lo, um dos prefeitos do Litoral Norte, certa feita ele foi convidado para um programa e ele falou, olha, eu vou em qualquer programa, eu dou entrevista em qualquer programa, menos para o Parreira. Mas qual o problema com o Parreira? Não, ele aperta, ele faz perguntas capciosas. O que eu entendo é assim, o gestor público é um homem que tem que sentar aqui, quando eu digo aqui é força da expressão, e estar pronto para responder a qualquer pergunta, porque se ele não tem condições de responder, como que ele vai representar uma sociedade inteira? Fechou? Fechou. O espaço é teu. Um abraço, Parreira.